Olá, pessoal. Meu nome é Abner Barros, sou professor do Departamento de Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui juntamente com a professora Marilu Gomes, do Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Pernambuco. E nós estamos aqui representando um conjunto de professores que se uniu na forma de tentar dar nossa contribuição na situação da pandemia que o Brasil e o mundo vive. Nesse momento, trabalhando no desenvolvimento de um projeto de um respirador artificial, né, como se nossa contribuição da área acadêmica para, de alguma forma, ajudar na solução desse problema. Nosso projeto, nós denominamos de Pneumovid, né, movidos pela ideia de que respirar é um direito de todos. Na equipe de projeto, nós tivemos professores do Departamento de Computação, do Departamento de Engenharia Biomédica, do Departamento de Mecânica, do Departamento de Engenharia e Sistemas, também do Centro de Informática e com apoio do LICA. Então, nós tivemos aqui diversos pesquisadores, professores, tivemos também a participação de especialistas do Hospital da Restauração e do Hospital Procap, fisioterapeutas que nos assessoraram na especificação e na determinação dos limites, né, dos requisitos mínimos do nosso projeto. Olá, como o professor Abner falou, nós desenvolvemos um ventilador pulmonar microcontrolado, Pneumovid, e para isso a gente desenvolveu uma interface gráfica em que a gente pode selecionar os modos ventilatórios. Apesar de ser um ventilador simples, com os modos ventilatórios básicos, a gente conseguiu desenvolver o modo assistido controlado, e para os três modos, VCV, que é controlado a volume, PCV, que é controlado a pressão, e PSV, que é de pressão de suporte ventilatório. Por que esses modos ventilatórios são importantes? O VCV e PCV, porque vai depender do problema do paciente. Então, ver qual é o modo ventilatório que o paciente melhor se adapta. E os pacientes que estiverem melhorando, ou seja, você pode ir retirando a ventilação artificial daquele paciente, então você pode utilizar o modo ventilatório PSV. Então, vai ser para um paciente que já está com ventilação espontânea, já está respirando normalmente, mas ainda precisa de um suporte. Então, a gente colocou esses três modos básicos justamente para pacientes que estão em estado mais grave na UTI e ele vai melhorando, ou também pode ser utilizado em pacientes que estão numa situação mais leve da COVID. Então, a gente colocou aí os parâmetros, né, para o terapeuta preencher os parâmetros com relação à ventilação do paciente, que vai depender de cada tipo de paciente, peso e tudo mais. E aqui ao direito a gente consegue monitorar alguns parâmetros dessa ventilação pulmonar do paciente e mostram três gráficos, o gráfico de pressão, de fluxo e de volume. A gente consegue também monitorar a questão dos limites inferior e superior para a segurança do paciente. Então, tem os alarmes aqui à direita da tela, certo? Que a gente vai monitorar principalmente pressão e volume ou se o paciente teve a apneia, que seria parar de respirar. Vamos então agora fazer uma pequena demonstração do funcionamento do nosso protótipo, começando pelo funcionamento do modo VCV, ou seja, o modo ciclado a volume. Nesse momento, o nosso sistema está configurado para ciclar a 500 ml e é uma frequência respiratória de 12 respirações por minuto e demais parâmetros conforme configurados na interface. Então, para começar a execução, basta clicar aqui no botão executar e o sistema automaticamente, então, libera o fluxo de ar para o pulmão artificial, né? Nós podemos ver aqui que ele está ciclando aqui, né? Nós podemos ver ele ciclando e aqui na interface, então, nós podemos ver, né, a variação de pressão. Nesse momento, agora, a gente tem aqui um alarme de frequência respiratória, porque no primeiro ciclo ele não alcançou os 12 ciclos programados, certo? Então, mesmo que ele alcance os 12 ciclos, esse alarme vai ficar setado, como a gente pode ver aqui agora, ele alcançou os 12 ciclos, mas o alarme vai ficar como uma referência para que o profissional possa saber que aconteceu alguma intercorrência enquanto ele não estava presente. Então, nós podemos aqui agora resetar o alarme, ele vai então limpar os alarmes, certo? O nosso sistema, ele funciona funciona todo ele no modo assistido. Então, veja, se
entre um ciclo respiratório, entre um ciclo inspiratório e outro, o paciente tentar inspirar, coisa que eu vou tentar demonstrar aqui, forçando o pulmão para inspirar, ele automaticamente começa um novo ciclo respiratório. Então, ele percebe, né, a tentativa do paciente tentar inspirar, e aí nós percebemos aqui que ele botou o alarme aqui de frequência máxima, porque como eu forcei aqui vários ciclos respiratórios, nesse último ciclo ele deu 16 respirações por minuto, o que está fora do programado. Podemos resetar então os alarmes. Nós temos também no modo PCV, o nosso sistema ele muda de um modo respiratório para o outro de modo automático. E aí nós podemos ver, ele está ciclando aqui a volume, você pode ver que o volume aqui é constante, e eu vou agora passar ele para ciclar a pressão. Então, perceba que no próximo ciclo ele vai ciclar a pressão. Então, essa já foi, ele já ciclou agora a pressão, e perceba que agora ele está dando aqui um volume. Ele deu aqui, está alarmando o volume, porque ciclando a pressão para a configuração de fluxo que está setado aqui, ele está dando um volume maior do que foi configurado para o paciente. Então, ele também gera um alarme aqui, certo? A minha colega Marilu, então, agora vai nos explicar o modo de funcionamento PSV para ventilação assistida. PSV vai ser uma pressão de suporte para um paciente que já está realizando a respiração espontânea. Então, ele vai manter uma pressão positiva. Como funciona também no modo assistido, ele pode detectar a tentativa do paciente de respirar e manter essa pressão de suporte. Faz um teste aí, Abner. Isso, uma tentativa do paciente respirar, por isso que tem na interface sensibilidade. A sensibilidade pode ser por pressão ou por fluxo. No momento, a gente está colocando por pressão. Então, quando gera uma variação de pressão, o equipamento, ele detecta esse esforço do paciente e ele vai entrar, nesse caso da PSV, né, com a pressão de suporte, mas vai manter a frequência respiratória do paciente, já que ele está se esforçando para respirar. Então, agora, para finalizar, né, vamos visualizar a parte interna do nosso projeto, né, então, aqui tudo nós temos que fazer devido à situação em que estamos passando, né? Tudo que nós temos que fazer aqui foi meio que artesanal, né? Na verdade, nós temos que abrir a caixa, nós temos que fazer artesanalmente. Então, aqui nós temos a parte pneumática, né? Que foi reaproveitado de equipamentos que nos foram cedidos, e a parte de controle eletrônico, né? Utilizando uma placa Arduino, né? Que hoje em dia é o que seria mais prático, mais acessível. Então, aqui a parte mecânica, a parte eletrônica, né, a parte de controle. Foi utilizado também um pulmão artificial, né, do laboratório da professora Marilu. Então, nós utilizamos ele como referência, né, para que nosso projeto pudesse realmente atender aos parâmetros clínicos, né. Então, nesse momento agora, nós temos como projeto já em vias de apresentação para o mercado, né, a busca de parceiros que demonstrem interesse na aproveitamento desse projeto para a industrialização. Pois bem, então esse é o status atual do nosso projeto, né? Nós estamos concluindo nesse momento a primeira fase do projeto, né? A fase de prova de conceito, onde nós podemos chegar a um bom resultado, tendo um protótipo de um respirador artificial que funciona nos modos PCV, VCV e PSV, no modo assistido, né, com os recursos mínimos essenciais para o atendimento à necessidade de UTI. Nós queremos agradecer em especial aos nossos colegas, professores, pesquisadores de vários departamentos, da UFPE, da FRPE, também a Cíntia e a Isis, né, nossas especialistas, fisioterapeutas, que nos orientaram também nos parâmetros de projeto. Né, agradecer em especial também a direção dos departamentos, né, que nos permitiram desenvolver essa atividade agora durante essa situação de quarentena que nós encontramos. Também agradecer a direção do LICA, ao professor Zé Luiz de Lima, que nos deu suporte financeiro, né, e apoio logístico para que pudesse desenvolver o projeto. Também ao professor Manuel Zé de Lima, do Centro de Informática, né,
que também nos ajudou bastante coordenando o projeto, a parte administrativa e a interface também com possíveis parceiros, tanto da sociedade da administração pública quanto da sociedade da parte de industrial, para viabilizar a produção desse projeto. Então, nós vamos continuar ainda esse projeto, né? Essa é a primeira etapa que nós conseguimos concluir, mas nós pretendemos continuar dando, inclusive, suporte, né, ao parceiro que vier, porventura, né, a levar esse projeto à produção em larga escala. Então, isso é o que nós tínhamos a apresentar. Ficamos felizes em poder participar, né, e esperançosos que esse resultado possa, de alguma forma, colaborar, né, com o nosso país, com a nossa sociedade nesse momento. É o que temos para o momento.